Bom, continuando o capítulo 9, no tópico 4, nós vamos falar sobre ligação covalente e superposição de orbitais. Bom, as estruturas de Lewis e o modelo RP-RNV, elas não explicam por que uma ligação se forma. Apesar de nós já termos falado um pouco sobre isso, no capítulo 8, para justificar por que uma ligação covalente se forma, lá nós, resumidamente aqui, nós falamos que uma ligação covalente se forma quando a atração entre o núcleo e os elétrons ela é máxima e a repulsão entre os elétrons e entre os núcleos é mínima. Ou seja, quando atinge esse equilíbrio, uma ligação covalente se forma. Mas como devemos considerar a forma em termos da mecânica quântica? Quando nós estudamos modelos atômicos, nós chegamos à conclusão que o modelo atômico atual é o modelo do orbital. O orbital é a região do espaço onde é mais provável se encontrar o elétron. Os elétrons envolvidos nas ligações químicas, eles são sempre os elétrons de valência, os elétrons da última camada. Então, quais são os orbitais envolvidos nessas ligações? Para a gente responder essa pergunta, nós usamos uma teoria, a teoria de ligação de valência, que indica que as ligações formam quando os orbitais nos átomos se superpõem. Então, quando o orbital entra um dentro do outro, havendo uma interseção entre eles, certo? E dentro de cada orbital atômico, você pode ter no máximo 2 elétrons. Você coloca um spin para cima e outro para baixo, representando a movimentação desses elétrons. E o mesmo ocorre quando você tem um orbital molecular, quando a ligação química vai se formar. Então vão existir para cada ligação química 2 elétrons de spin contrários, na superposição de orbitais. Então a gente mostra essa figura aqui para indicar 3 exemplos de superposição de orbitais. Essa primeiro, na figura A, você tem a formação da ligação na molécula de gás hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron de valência. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, a distribuição fica sendo 1s1. Então, esse elétron que está desemparelhado no orbital do subnível S do hidrogênio é que vai participar da ligação. E como o subnível S ele tem um formato esférico, 2 átomos de hidrogênio vão se aproximando até que ocorre uma superposição dos orbitais, e aqui vai haver uma maior densidade eletrônica, já que os elétrons, a região do espaço mais provável de encontrar eles, passa a ser nessa região de interseção, formando a ligação covalente. Na molécula do exemplo D, uma molécula de HCl, já o cloro, quando se ligar no hidrogênio, o cloro tem 17 elétrons. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, você distribui e percebe que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E quando você distribui os elétrons dentro dos orbitais, você vai perceber que vai ficar um elétron desemparelhado no orbital do subnível 3p do cloro. Esse orbital que tem esse formato aqui de duplo ovoide ou de um halteres, como alguns autores chamam, ele que vai participar da ligação com o orbital do subnível S do hidrogênio. Então vai haver a superposição dos orbitais nessa região, onde vai haver a maior concentração dos elétrons aqui e vai formar a ligação covalente. Quando você tem a formação da molécula de Cl2, você vai ter 2 átomos de cloro formando a ligação. Então vai haver a superposição de 2 orbitais 3p, de um átomo de cloro e do outro átomo de cloro. E aí, aqui nessa região, vai ter a maior concentração dos elétrons, aonde então vai formar a ligação química que ocorre entre os 2 núcleos. Correto? Bom, a distância da ligação, o comprimento da ligação, ela vai ocorrer quando a força de atração entre os núcleos e os elétrons vão se equilibrar com as forças repulsivas. Como eu tinha dito anteriormente, essas forças repulsivas podem ocorrer entre os 2 núcleos dos átomos e também entre os elétrons. Tá certo? Então nós podemos analisar esse gráfico para a gente analisar a distância da ligação e a energia potencial envolvida neste processo de formação de ligação da molécula de gás hidrogênio. Então aqui esse gráfico a gente começa a analisar ele pelo final aqui. À medida
que dois núcleos se aproximam, seus orbitais atômicos vão se sobrepor, como você está vendo aqui. Aqui eles estão muito distantes, um núcleo não percebe o elétron do outro átomo. À medida que esses dois átomos vão se aproximando, esses orbitais vão se sobrepor até que vai formar a ligação covalente nesse ponto. À medida que a superposição aumenta, a energia de interação ela vai diminuir. Como você consegue perceber, esses dois átomos estão muito distantes, têm esse valor de energia. À medida que começa a haver a superposição dos orbitais, essa energia vai diminuindo. Nós temos que lembrar que o processo de formação de uma ligação química ele é um processo favorável. Então a formação de uma ligação química ele tende a liberar energia. Então quanto menor vai ficando a energia, mais estável vai ficando a estrutura, tá certo? E eles vão se aproximando até que atinge uma energia mínima. É nessa energia mínima é que vai ocorrer a formação da ligação. E essa distância da ligação de dois átomos de hidrogênio na molécula de gás de hidrogênio é de 0,74 angstrom, tá certo? Que é o comprimento da ligação. Lembrando que uma ligação química, esse é o valor médio. Uma ligação química é como se ela fosse uma mola. Ela não fica parada, ela aumenta e diminui de tamanho. Então o valor médio dessa mola, né, que é como se fosse a ligação química, é de 0,74 angstrom na molécula de gás de hidrogênio, e nesse ponto a energia máxima liberada vai ser de 436 kJ. Bom, mas e se os núcleos continuarem se aproximando, vai haver um aumento muito grande de energia. Por que vai acontecer isso? Porque os dois núcleos começam a ter uma repulsão muito grande, e isso vai desestabilizar a molécula. Então, portanto, a ligação ela ocorre nessa distância, aonde a atração é máxima entre o núcleo pelo elétron de outro átomo, mas a repulsão entre os elétrons e entre os núcleos ela é mínima. Então este é o ponto de equilíbrio, tá certo? Onde ocorre a ligação na molécula de gás de hidrogênio. Então eu acabei deixando essas 5 considerações em relação ao gráfico anterior para que vocês possam ler e entender melhor como fazer a análise daquele gráfico, certo? Então nós vamos terminar agora esse capítulo, esse tópico 4, né, do capítulo 9, e vamos continuar na próxima aula o estudo desse capítulo 9 no tópico 5, que vai falar sobre orbitais híbridos. Até lá!